Fala galera, beleza? Aqui é o professor Lomão e na aula de hoje vamos continuar a falar sobre a história de Goiás. Com o declínio das reservas de ouro e jazidas de ouro, com a ausência de novas descobertas, você vai ter uma sociedade que vai entrar em crise. Tudo girava em torno do ouro, né? E aí com essa ausência, com as poucas novas jazidas que foram descobertas, né, houve uma mudança na estrutura da sociedade. Inclusive, até Goiás passou por um processo de estagnação e até de recrudescimento devido, né, a essa ausência. A partir da segunda metade do século XVIII, então a partir de 1750, começa, né, a diminuir aí a quantidade de ouro. Mostrei para vocês mais cedo aí que antes, cada negro conseguia extrair, em média, 400 gramas de ouro por ano. Depois caiu para 300, para 200, né? E depois para 100. Então, a partir de 1778, né, quer dizer, 50 anos, 52 anos após esse início da colonização, a produção de minas em Goiás declinou progressivamente. E a consequência escassez de metais das minas conhecidas e da ausência de novas minas descobertas, né, causou então uma crise na sociedade goiana. E é lógico que tiveram que procurar outras possibilidades para isso. Mas presta atenção, pessoal, para poder extrair o ouro aqui, levar para a capital, levar para o litoral, né, um punhadinho de ouro vale muito dinheiro. Então tinha como você fazer essa troca aí. Agora, não tinha como você levar, por exemplo, o equivalente a 1 quilo de ouro em cana-de-açúcar. O volume era muito maior, você não tinha estrada de ligação. Né? Por mais que você tinha alguns caminhos e tudo, né, não tinha como escoar essa produção. Era tudo muito isolado. Então, o consumo de alimentos era feito para subsistência e não de forma comercial, como excedente para poder vender. Não tinha esse processo em Goiás. E quando o ouro se definha, há aquele processo de isolamento, né, de Goiás. Então, Goiás no século XIX foi muito mais isolado do que no século XVIII, por causa do ouro. Tá? E é lógico que isso também afeta o processo de escravidão. A escravidão no Brasil continuou muito forte no século XIX, com o ciclo do café, porém em Goiás, como não tinha atividade econômica comercial, né, não compensava você ter muitos escravos ou ter novos escravos. E como também muita gente comprou escravos, né, para cá depois e não descobriu o ouro, então o pessoal de Goiás perdeu o crédito com os mercadores de escravos, né, com os traficantes de escravos. Então houve uma crise aí nesse processo de novos escravos vindo para Goiás. Né. Quando você tem um processo de escravidão muito ativo no litoral, com atividades econômicas, né, com café, em Goiás, né, a função que era buscar o ouro não continuou. E aí, pessoal, o que foi feito para tentar resolver esse problema ou minimizar esse impacto da escassez de ouro? Tá? A legislação fiscal, os dízimos temidos pelos agricultores, tanto na forma de avaliação como na forma de pagamento. As pessoas não queriam trabalhar no campo, porque era muito trabalho para pouco lucro. Você achou uma pedra de ouro, você está rico. Agora você vai trabalhar um ano lá para você poder conseguir muito menos que isso no campo, na agricultura, né? Então havia o desprezo pelo trabalho no campo. Era pouco rendável, não tinha mercado consumidor interno, 50 mil pessoas só, e não tinha como você exportar esse processo. Não tinha um sistema viário. Goiás era isolado do resto do Brasil. Galera, a agricultura comercial só consegue se desenvolver em Goiás quando acontece a chegada da ferrovia. E isso, pessoal, foi no começo do século XX. Então, durante todo o século XIX, sem a ferrovia, há esse isolamento em Goiás. Não tinha como escoar a produção. E Goiás se tornou meio que autossuficiente. Então, plantava-se para o consumo interno, cultivava-se para o consumo interno, porém, havia algumas coisas que precisavam ser adquiridas no litoral. Você precisava, por exemplo, de sal. O sal se extrai do mar. Caiu uma questão no concurso uma vez, pessoal.
um preço lá de mercadorias, né, nessa época, e o quilo do sal mais caro que o quilo de carne. Porque carne eles criam um boi, agora e o sal, para trazer o sal? Olha o custo do frete, para andar no meio do mato, não tinha nem um caminhão para trazer. Era mais caro o sal do que, né, o quilo da carne que você criava gado aqui em Goiás. O sertão era criação de gado. Então, muitas das vezes, pessoal, eles precisavam ir para o litoral para poder comprar sal, ferramentas e armas, munições. Era isso que precisava-se, né? Nem para trazer escravo, nem para outra coisa. E para sobreviver, né, a produção agrícola era mais de subsistência. Então, há um isolamento. Muitas cidades definharam e desapareceram. Outros polos ficaram mais fortes por causa da agricultura. Houve um rearranjo na economia goiana. E, principalmente, há um processo de ruralização. Da ruralização. Ligação do homem ao campo. Uma profunda religiosidade. Você fica vendo, por exemplo, aquelas histórias do Geraldinho, né, aquele senhorzinho de Bela Vista, que contava os causos, né? E você viu o homem simples, rural e religioso, né? O caos do rádio, o pessoal vai lá na casa do cara que era rico, que tinha um rádio, para ouvir uns caipiras tocar na rádio, música sertaneja, e de repente o cara coloca na missa, todo mundo tem que ficar fazendo hora, ninguém vai reclamar, né? Porque o respeito é muito grande com a oração. Quando ele vai para a cidade, ele vai andar de bicicleta, quer dizer, tudo muito novo, desconhecido. Então, Goiás realmente tinha esse aspecto aí muito rural, muito religioso, né, e isolado do resto do país. Você vai ter algumas partes de Goiás, quando chega a ferrovia, são mais interligadas ao restante do Brasil do que com a capital, a cidade de Goiás, né? E depois Goiânia. Depois que você vai ter a infraestrutura sendo feita. Então, pessoal, Goiás carecia de infraestrutura de transportes, tá? E não foi pensado em criar isso aí na época do ouro, porque no trieiro você carregava o ouro, era muito fácil, né? Ele era muito, muito, muito valioso, tá? E aí, o que o governo teve que fazer? Olha só, a primeira coisa, isenção dos dízimos. Não vou te cobrar imposto da agricultura, mas planta, vamos fazer outra coisa, não é? Por um tempo de 10 anos, deu especial ênfase à catequese e à civilização do índio, porque não tinha como trazer escravo, então tinha que fazer o índio trabalhar, não é? Então vamos catequizar o índio, que ele vai ser o nosso funcionário. E a criação de presídios às margens dos rios, com os objetivos de proteger o comércio, auxiliar a navegação e aproveitar dos naturais para o cultivo da terra. Então, a transição da sociedade mineradora para a sociedade agropastoril, tá? Lembrando que a agricultura era a subsistência, mas o pastoreio você vai ter aí no processo de comercial, depois eu vou explicar por que para vocês, tá? Então aí você vai ter a navegação dos rios, olha só as bacias de Goiás, os principais rios. Esse mapa é muito importante, né? Mostra, ó, aqui você vai ter a divisão das bacias, ó, bem claro para vocês terem noção. Aqui, ó. De fora a fora aqui há uma separação entre as bacias hidrográficas, ó. Aqui é uma bacia, aqui nesse cantinho que você vai ter uma outra bacia do São Francisco, bem no cantinho aqui, e o restante, a bacia, aqui está separado, ó, Tocantins e Araguaia, mas lá eles juntam depois, né? Então a separação aqui e a navegação. Incrementou-se a navegação no rio Araguaia e no rio Tocantins. Tentou desenvolver a navegação dos rios do sul de Goiás, como Paranaíba e alguns de seus afluentes, e revogou o alvará 5 de 1785, que proibia e extinguia fábricas e manufaturas toda a colônia. Então, houve na cidade você fazer alguma coisa para poder, né, enfrentar esse problema que é não ter mais ouro em Goiás. E quais foram as consequências desse processo? Primeira coisa,
diminuição da importação e do comércio externo. Então, Goiás, com muito dinheiro, comprava muita coisa que vinha do litoral, vinha até da Europa, né? Sem esse dinheiro, parou de comprar. Desculpa. Menos rendimento dos impostos. Então, era uma capitania rica que ficou uma capitania pobre. Diminuição da mão de obra escrava. Estreitamento do comércio interno, determinando a subsistência. Esvaziamento dos centros urbanos e ruralização. Empobrecimento e isolamento cultural e economia de subsistência. Mas Goiás continuou tendo algum comércio com o litoral. Qual que era a função mesmo dos sertões no Brasil, pessoal? Criação de gado. Né? No litoral não tinha, era nos sertões. E uma vantagem muito grande é que o gado, ele anda. Ele é autotransportável. Então, não tinha como você fazer o arroz ir andando para o litoral, mas o boi ia. Então, esse momento, né, que vai essa transição da sociedade mineradora, é o período das tropas e boiadas, da pecuária. Dois fatores foram importantes. O fato de Goiás possuir pastagens naturais, áreas mais abertas e cerradas, já falamos sobre isso na geografia, e o fato do boi ser autotransportável, o que, em parte, substituía a precariedade do sistema de transportes. Então, eles levavam o gado até o litoral, vendia, comprava armas, ferramentas, sal, munição e voltava. Então, era essa a economia no século XIX. No Brasil colônia, no século XIX, depois o Brasil virou um império e no finalzinho ele virou uma república. O século XIX é muito importante, né, porque é uma grande mudança, era uma colônia, império e depois república. E nesse momento você vai ter em Goiás essa ruralização e essa pecuária comercial. E foi bem no meio também que você vai ter aquela lei das terras, é ou não é? De dar propriedade das terras. Então você vai ter duas grandes vias de penetração. A do Nordeste, pelos rebanhos criadores nordestinos, que se espalharam pelo oeste da Bahia, entrando para Goiás. Formosa, né, é um grande exemplo desse processo. E a de São Paulo e Minas. Então você vai ter pessoas levando gado, né, para o Nordeste, levando gado para o Sudeste. Né, usando aí, pelo Nordeste, né, as antigas vias, os trajetos dos jesuítas, né, e pelo Sudeste dos bandeirantes. Assim, extensas áreas do território goiano foram ocupadas em função da pecuária. Dela derivando a expansão do povoamento e surgimento de cidades como Itaberaí. Itaberaí era chamado de... vamos ver se eu lembro o nome. Alguma coisa relativa à pecuária. Tinha um nome antigo. Depois eu vou lembrar o nome, né? Itaberaí, que era um local de passagem de gados, né? Em umas era goiabeira. Eram regiões onde você tinha pouso de tropas. Curralinho. Itaberaí era chamado de curralinho. Curralzinho, né? Curralinho. Então, Anápolis também, né? Então, são áreas aí onde você vai ter... As cidades, pessoal, se você observar assim, cidade de Goiânia, vamos lá, Pirinópolis, fundação, século XVIII. Deve ser por causa de quê? Do ouro, né? Século XIX, da pecuária. Né? Então, você vai ter um momento histórico aí e a função, né? Então, Itaberaí, Umas, era um pouso de tropas e boiadas, né? Então, aí formou-se aí essas cidades aí. Você vai ter Formosa, que já existia já antes da nação, mas se construiu nesse processo, né? Então, são cidades que cresceram ou que surgiram na época da pecuária. E quais são os problemas desse povoamento? Primeiro, não foi um povoamento uniforme, tá? Então, você vai ter o que? Uma má distribuição de pessoas e heterogeneidade. Você tem algumas regiões que cresceram bastante,
outras que desapareceram, outras que diminuíram, né? Então, há uma transformação na estrutura aí, não tinha como se aproveitar as cidades, porque a cidade que tinha muito ouro, mas não tinha espaço para poder criar gado, não tinha como se desenvolver, né? E aí era mais isolado, então foi meio que abandonado. E outras cidades foram avançando, porque estavam em rotas de passagem essas tropas e boiadas. Então, toda a estrutura que foi se organizando em Goiás, né, no século XIX veio desse processo. Então, ó, século XVI, estou nem aí, ignorou. Século XVII, estou só observando, mas não achei nada ainda. Século XVIII, achei o ouro, então é a mineração. Século XIX, tropas e boiadas, a pecuária. Então, sem ocupação, estou procurando mineração pecuária. E aí você vai então entender a história de Goiás. Essa imagem aí, pessoal, é a capa de um livro muito famoso, chamado Tropas e Boiadas, do Hugo de Carvalho Ramos, né? Um escritor muito famoso de Goiás, nome de escola, nome de muita coisa, né? E ele morreu jovem, acho que com 20 e poucos anos. Mas esse livro foi muito importante aí, que mostra esse processo aí desse movimento de você ter algum produto para oferecer para o litoral para poder comprar o que você precisava, sal, ferramentas, armas, assim por diante. Então, a pecuária promoveu a ruralização, gerou grande dispersão e nomadismo na população. No século XIX, os núcleos urbanos eram pobres e em número reduzido, destacando-se apenas povoações do Meia Ponte e Vila Boa de Goiás. Então, Pirenópolis e Cidade de Goiás atual. Então, mas você tinha esse processo de grande dispersão. E, inclusive, até um importante religioso, francês, Auguste Saint-Hilaire, que hoje, inclusive, até é nome de bairro em Goiânia, Santo Hilário, ele detonou Goiás. Ele veio para essa região de Goiás nessa época da decadência. Tudo muito isolado, tudo destruído, sem dinheiro para nada, paupérrimo. E ele saiu detonando, falando que aqui era um inferno, algo atrasado, Ele ganhou o nome de bairro em Goiânia, hein? Um naturalista francês, na sua obra Viagens ao Nascente do Rio São Francisco para a província de Goiás, deixa seus relatos no início do século XIX uma visão de indolência, preguiça e inanição, fome, muito marcante na gente goiana. Assim, no século XIX, foi conhecido como um momento de decadência de Goiás. Decadência. Só não acabou de vez porque muita gente resolveu ficar. Mas o que fez a fixação, que é o ouro, já não tinha mais. Você lembra que eu falei que no século XVII o pessoal vinha, voltava e não ficava? Eles queriam o ouro. Aí eles vinham e ficaram, porque achou o ouro. Acabou o ouro, Pensar, se vai embora todo mundo? Não. Algumas pessoas ficaram, continuaram aqui, mas num processo de grande decadência. Então é muito importante a chegada da ferrovia para o desenvolvimento de Goiás. Isso vai dar no final do século XIX, começo do século XX. Aí a chegada da ferrovia vai ligar Goiás com o resto do Brasil e vai trazer mais desenvolvimento. Goiás passa-se por uma ruralização, pecuária extensiva que não propiciava a criação de núcleos urbanos expressivos. A economia tendeu-se a uma ruralização cada vez mais marcante e o tipo de atividade econômica gerou uma grande dispersão da população. Os antigos centros mineradores decadentes não foram substituídos por povoações dinâmicas. No norte de Goiás, atual Tocantins, a expansão da criação de gado cada vez mais para o norte fez surgir novas povoações como Taguatinga, Ponte Alta, Bom Jesus, Lizarda, Peixe, Pedro Afonso, Tocantina, Tocantinópolis, Iguatins, Araguatins. O gado se espraiará por todo o estado até a região do Bico do Papagaio. Sabe aquele extremo norte do Tocantins? Parece um gorro do Papai Noel,
É lá onde o rio Araguaia se junta com o rio Tocantins, né? Então, aí é a ocupação dessa parte norte do que era Goiás, né, que se desmembrou em 89. E agora vamos começar, então, o Brasil Império, a partir de 1822. Olha que interessante, pessoal, o século XIX é um século onde acontece a independência das colônias americanas da Europa. Então você vai ter independência aí da América Espanhola e da América Portuguesa. Só que houve uma diferença nesse processo de independência. A América Espanhola passou de colônia da Espanha para uma república. E como você tinha lideranças locais em várias regiões, virou várias repúblicas. O que hoje converteu-se em vários países. É ou não é, pessoal? Você tem, por exemplo, aqui na América do Sul, você pega lá primeiro Venezuela, aí depois Colômbia, Peru, Equador, Chile, Bolívia, Argentina, Paraguai, vários e vários países. Agora a América Portuguesa virou uma coisa só, um país só. Pegando até o que o Tratado de Madrid ainda, o Acre, né, perdão um pouquinho aí do Uruguai, da Cisplatina. Então, você tem o que? Uma diferença no processo de independência que ocorreu na América de Portugal e na América da Espanha. E essa diferença é que na América de Portugal, América Portuguesa, nós passamos de colônia não para uma república, e sim para um império. Foi o filho do rei que declarou a independência, Dom Pedro I. Depois ele volta a Portugal, aí você vai ter um período regencial, porque o filho era menor de idade, e depois você vai ter o segundo reinado. E eu considero que esses reinados no Brasil, esses impérios no Brasil, com um poder mais absoluto do que numa república, sufocou movimentos separatistas e manteve a unidade. Já pensou se a América Portuguesa fosse vários países que nem na América Espanhola? Talvez Goiás não fizesse parte do Brasil, né, fosse um outro país, né, mas houve esse processo. E quais foram os reflexos dessa independência para Goiás? Muito pouco. Goiás não era isolado? Não estava, né? Quer dizer, não mudou muita coisa não, tá, pessoal? Não houve transformações sociais, econômicas, né? Quer dizer, em 16 de dezembro fez o juramento solene e aclamação do imperador constitucional, Dom Pedro I. O primeiro presidente de Goiás nomeado por Dom Pedro I foi Dr. Caetano Maria Lopes Gama, que assumiu o cargo de 14 de setembro de 1824. Goiás, naquele processo de ruralização, de pecuária, de isolamento, né, de atraso, de diminuição econômica. E aí, olha só que interessante, surgiu um movimento separatista do norte de Goiás. Já no século XIX, você teve aquela intenção de você criar aí, né, um novo estado. Reclamava-se que a capital, a cidade de Goiás, estava no sul, que o sul era mais favorecido e que o norte era meio que abandonado. Em 1821, houve a primeira tentativa oficial da criação do que hoje é Tocantins. O movimento iniciou-se na cidade de Cavalcante, Dom Pedro I, acatando o pedido de seu ministro e conselheiro José Bonifácio, desaprobou o movimento separatista e ordenou a reunificação. Você não é para criar outra capitania, vai ficar tudo em Goiás. Você não tem nada de diferente aí, você está reclamando de barriga cheia. O padre Luiz Gonzaga de Camargo Fleury, representante do governo do Sul, foi enviado à região com o propósito de promover a reunificação da província. Camargo Fleury conseguiu, pois, em 24 de abril de 1823, dissolver o governo de natividade, o que lhe valeu o título de pacificador do norte. E aí, então, Goiás continuou um estado muito grande. O Tocantins conseguiu se separar
150 anos depois desse processo. Mais de 150 anos depois. Mas já teve essa tentativa já durante o primeiro reinado. Um ofício de José Bonifácio, em nome do imperador Dom Pedro I, datado do dia 23 de junho de 1823, sepultou definitivamente um movimento ao condenar a instalação de um governo ao norte, uma vez que considerava a dita instalação contrária às leis que proibiram multiplicidade de governos em uma só província. Né, como o império não dividiu a província, para que ter outro governo? O mesmo ofício recomendava o estabelecimento da unidade provincial, no que foi atendido. Encerrava-se assim naquele momento o movimento separatista do norte de Goiás. Então quem atuou nesse processo é José Bonifácio, que era aliado de Dom Pedro I. Depois foi ele que cuidou de Dom Pedro II quando era criança, que é o período regencial, né? E aí depois Dom Pedro II se tornou o segundo imperador brasileiro, o segundo reinado. Você percebeu que já avançou já o triângulozinho, né, pessoal? Na barrinha lá, ó, já foi mais para frente. Ó. Quer dizer, do começo do... esse aqui, pessoal, é mais ou menos do tempo, proporcional ao tempo, tá? Então você vê que boa parte da história de Goiás já foi passada já nesse processo aí, ó. Mas essa parte final ela é muito mais movimentada, muito mais turbulenta e cai muito em concurso também. Nós temos que detalhar bastante, tá? E aí, pessoal, o Império, né, teve que ter uma carta de leis, uma Constituição. E em 1824, 2 anos após a independência, você vai ter, então, a primeira Constituição do Brasil, tá? Criou no Brasil uma estrutura de poder extremamente centralizadora. Aí lembra de novo que eu falei para vocês que essa centralidade de poder fez com que houvesse o quê? Uma unidade no país e não separou-se em vários países como foi o quê? Na América Espanhola. E essa centralidade, pessoal, inclusive até gerou muitos problemas para Goiás, porque as pessoas aqui não tinham o poder de escolher quem é que ia governar a região. Quem ia ser o governador da região. Essa pessoa que iria governar era nomeada pelo imperador e vinha da capital. E às vezes, pessoal, muitas vezes essa pessoa que vinha não tinha nenhuma ligação, ou contato, ou abarcava as elites. Então ele chegava já, aquele negócio, chegou depois e sentou na janela, né? E aí havia muita raiva desse processo, tá? Dessa forma, então, os presidentes de província, os governadores, os principais cargos, eram indicados diretamente pelo imperador, a partir da capital Rio de Janeiro. Muitas vezes eram pessoas que nem sequer conheciam a província, o que gerava descontentamento às elites locais, que queriam usufruir o poder. Essa prática foi conhecida como oficialismo político. Já pensou? Um político do Rio de Janeiro, ligado a, sei lá, uma igreja, chega em Goiás, 10 anos depois vira prefeito de Goiânia, porque era vice do que morreu, né? Olha só, uma pessoa de fora para comandar a capital, para poder organizar a capital, né? Será que ele tem conhecimento sobre isso? Hoje em dia você tem, né, pessoal? Você tem muita informação e tal, mas só para eu fiz uma brincadeira sobre o que está acontecendo em Goiânia, mas você tem mais ou menos isso, uma pessoa que vinha de fora, queria comandar, né, o Estado, né, ia ser o presidente da província. Muitas das vezes o pessoal da região ficava revoltado, porque não tinha poder sobre isso. Em 1831, Dom Pedro I abdica do poder. E ele volta para Portugal. E o seu filho, Dom Pedro II, tinha apenas 4 anos. Como é que ele iria governar? Lembra que nós falamos, pessoal, que quando houve aquela União Ibérica, né, teve um momento que morreu o rei, o filho era muito novo, e aí teve um tutor sobre ele, né, que era o cardeal lá, que inclusive até se que o menino fosse muito religioso, nem tivesse filhos e morresse cedo, né. No caso aqui, no Brasil, também foi mais ou menos assim. Você tem um tutor que cuidou do Brasil até Dom Pedro ficar maior de idade. Aliás, ele entrou antes de ser maior de idade. Houve um golpe, né?
tornou imperador acho, com 14, 16 anos, se não me engano, que era o José Bonifácio. E nesse momento, pessoal, onde você tem um vácuo de poder central, né, por mais que você tenha lá José Bonifácio comandando o Brasil, mas ele não era o imperador, né, e tudo, aí você vai ter o quê? Essa região que era meio isolada com algumas tensões. Isso vai ajudar a explicar esse processo, tá? Então, rebeliões explodiram no norte a sul do país, como a Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Em Goiás, as elites se insurgiram contra o oficialismo político. Então, por que as elites goianas ficaram contra o oficialismo político? Porque eles não tinham poder sobre quem o quê? Iria governar, né? Vinha alguém de fora. Alguém de fora mandar o quê? No estado, na região. Então, aproveitando nesse momento, onde o imperador voltou para Portugal, o filho dele não podia assumir, houve essas insurgências, tá, pessoal? Mas, com a instalação do Segundo Reinado, em 1840, houve a volta do oficialismo político, mas começou a se formar bases do coronelismo político, que seria a marca registrada da República Velha com a criação da Guarda Nacional. Então, assim, essas revoltas que aconteceram não foram em vão, não. Porque esses ricos de Goiás, que não tinham poder político, passaram a ter uma voz cada vez maior. Continuou-se tendo o oficialismo político, porém eles tinham mais poder. E com o fim do Império, né, quando o Império acaba, Dom Pedro II, ele sai do poder, né, você vai ter lá a proclamação da República. Essas elites goianas, né, que inclusive até tinham regularizado a sua terra através da compra, 1850 houve aquela lei das terras, né? Inclusive até avançando sobre terras de pessoas mais pobres. Esses caras, donos de terras e poder, se tornaram então aí os coronéis de Goiás. Então você vai ter o coronelismo, né, a partir especialmente aí do início da República no Brasil. Tá? Então, a política goiana vai se explicar através desse processo. Fim da colônia, primeiro reinado, regencial, segundo reinado. Do regencial para o segundo reinado, você vai ter a força maior, né, dos coronéis, dessas elites políticas aí. Então, mais ou menos em torno de 1840 e 1850. Mas esse poder ficou mais forte mesmo a partir de 1889, com a proclamação da República. Nas últimas décadas do século XIX, então 1870, 1880, 1890, grupos locais manifestaram-se insatisfeitos com a administração e responsabilizaram os presidentes estrangeiros, olha só, estrangeiros entre aspas, né? Pessoas que vinham de fora, nomeadas pelo imperador, pelo grande atraso de Goiás, e passaram a lutar pelo nascimento de uma consciência política. Então, esses grupos queriam mandar. Eu sou aqui de Goiás, eu tenho terra, eu tenho dinheiro, mas eu não tenho poder político. Porque quem vai comandar aqui é um cara que foi nomeado pelo imperador. Isso está errado. Né? E aí é lógico que o segundo reinado começou também a entrar em decadência, tanto que, né, ele chegou ao seu fim. E nesse processo começou a fortalecer esses grupos em Goiás. Sob o pretexto de afastar esse oficialismo político e partidos políticos liberal e conservador, né, foram criados aí jornais que faziam matérias contra esse processo. Né? Os jornais Tribuna Livre, publicados Goiano, Comércio e Goiás, foram propulsores das ideias e interesses. Então, esses caras donos de poder também o que tinham controle sobre a imprensa e marcavam essas suas ideias. Não tinha rádio, não tinha televisão, então eles impulsionavam suas ideias através aí de matérias de jornais. A consequência de tais movimentos foi a fortificação de grupos políticos locais, lançando as bases oligárquicas goianas. O que é, pessoal, uma base oligárquica? Base é o que sustenta. O que é uma oligarquia? Monarquia é um governo do monarca, né, do rei. Né, monarquia. Né, quia quer dizer governo. Oligarquia é o governo de poucos. Então,
poucos no poder, famílias que tinham poder sobre Goiás. Então não era um único coronel, né? Elas que tinham mais forte, eles alternavam de poder. Então a oligarquia goiana é isso, era o que? Eram poucos aí que lideravam esse processo, né? Então eles foram favoráveis sim à proclamação da República, porque eles entendiam que não sendo mais um império, não tinha mais o oficialismo político, eles teriam um poder sobre a região. Eles queriam isso.